Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Quero falar nesse áudio aqui com você acerca das chamadas defesas preliminares de contestação ou defesas processuais, né? Eu até gosto muito de fazer essa associação entre defesas preliminares ou defesas processuais, porque isso ajuda a gente a manter um foco, né, do que vem a ser defesa preliminar na contestação do direito processual civil. As defesas preliminares são assim intituladas porque no momento de oferecer uma contestação à ação, elas devem ser alegadas preliminarmente, ou seja, antes do quê? Antes do mérito, né? Então eu tenho as chamadas defesas de mérito que influenciam, que atingem o próprio direito material, e eu tenho as defesas preliminares, elas são alegadas antes, né? Quando se fala em defesa preliminar no Código de Processo Civil, a gente tem que lembrar do artigo 337 do Código, né? Porque é o artigo que estabelece ali quais vêm a ser as defesas preliminares que podem ser arguidas pelo réu em contestação, né? E esse artigo 337, ele é super extenso, né? Nós estamos falando aí de, ao todo, 13 situações, 13 incisos. São 13 as defesas preliminares no processo civil, das quais a gente pode aqui fazer uma citação apenas para fins de exemplificação, né? A incompetência do juízo, seja ela absoluta ou relativa, cuidado com isso, né? Porque nem sempre foi assim. No Código passado, a chamada incompetência relativa ela não era alegada em preliminar de contestação. Alegava-se a incompetência relativa por meio de uma petição intitulada Exceção de Incompetência Relativa. Isso não existe mais, tá? Houve uma, digamos, concentração dos meios de defesa do réu em uma única peça, na contestação. Então, tanto a incompetência absoluta quanto a incompetência relativa são arguidas em preliminar de contestação. Também posso citar com você eventual defeito praticado pelo autor no que tange a atribuição do valor da causa. Então, a incorreção do valor da causa também pode ser alegada em preliminar de contestação. A gente pode citar a litispendência, a coisa julgada, né? A própria conexão de ações lá do artigo 55 do Código de Processo Civil. Qualquer situação relacionada à ausência de condições da ação, portanto, a ausência de legitimidade para a causa ou a ausência de interesse processual. Também podemos alegar aqui alguma impugnação acerca do benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor, também é alegado em preliminar. E, por fim, apenas mais um exemplo, né? A convenção de arbitragem também pode ser alegada em preliminar de contestação. É óbvio que existem alguns pontos que merecem nossa atenção de forma assim mais redobrada, né? Eu estou falando de um rol muito extenso, com várias situações, porém, é sempre importante destacar que são defeitos processuais, né? E esses defeitos, a gente costuma dizer que das duas uma. Ou eles acabam dificultando o andamento do processo, ou eles acabam impedindo a resolução do mérito, né? E a doutrina mais abalizada sobre o assunto, ela acaba por classificar as preliminares em 3 grupos. E eu particularmente acho isso muito interessante. É possível destacar das 13 hipóteses, algumas preliminares farão parte de um grupo que se chama preliminares dilatórias. Outras preliminares farão parte de um grupo que vai ser intitulado preliminares dilatórias potencialmente peremptórias. E o terceiro grupo são as próprias preliminares peremptórias. Não se assuste. Uma preliminar dilatória, ela vem a ser um assunto que, ao ser arguido pelo réu na contestação, admitirá a correção por parte do autor. Então o réu alega, o autor vai e corrige aquele defeito processual e o processo segue normalmente. Por exemplo, quando o réu alega incompetência relativa em preliminar de contestação, aquele defeito é um defeito passível de correção.
Ao verificar que de fato o juízo é relativamente incompetente, o juiz determina a remessa dos autos ao juízo competente. Então, uma preliminar dilatória. Nós temos também as chamadas defesas preliminares dilatórias potencialmente peremptórias. Perceba que é uma mistura, né? Uma preliminar dilatória potencialmente peremptória é uma preliminar que a princípio admite correção, mas se porventura não houver a correção, aí ela vai acarretar na extinção do processo. Então a preliminar pode ser tão somente dilatória, corrige e segue o jogo. Ela pode ser dilatória, potencialmente peremptória. O réu alega, abre a oportunidade do autor de corrigir aquele defeito. Se ele corrigir, segue. Se ele não corrigir, extingue o processo. Como, por exemplo, uma preliminar que alega a incorreção do valor da causa. Às vezes, pode ter o autor atribuído o valor da causa de forma equivocada para não se submeter a um valor de custas elevado. Então o réu alega, fala, o valor da causa foi atribuído de forma equivocada, não respeitou patamares legais, tal qual previsão do artigo 292, por exemplo. Então o juiz olha e fala, é verdade, autor, corrija o valor da causa. E, consequentemente, complemente o valor de custas. Porque se você não corrigir, eu vou extinguir o processo. Uma preliminar dilatória potencialmente peremptória. E nós temos as próprias preliminares peremptórias. Essas não admitem correção. Se o réu alegar e o juiz entender que de fato ela se faz presente, ele vai extinguir o processo. Na maioria das vezes, sem resolução do mérito. Afinal de contas, estamos diante de defesas processuais, né? E as preliminares peremptórias eu posso citar, por exemplo, né? A litispendência, a própria coisa julgada, né? A alegação de convenção de arbitragem. Alegadas e o juiz reconhece que de fato elas estão presentes, acarreta a extinção do processo. Essa classificação é bem legal, né? Além disso, meus caros, é importante também deixar consignado que todas as defesas preliminares contidas no artigo 337, elas são conhecidas de ofício. O juiz pode conhecer delas mesmo que não haja a provocação do réu na contestação. Porém, eu tenho duas exceções, tá? Duas preliminares não podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. São elas a incompetência relativa. Então, se porventura o réu não alegar a incompetência relativa em preliminar de contestação, aquele defeito processual, digamos, deixa de existir, né? Ocorre o fenômeno intitulado prorrogação de competência. O juízo que era relativamente incompetente passa a ser competente e o processo segue normalmente o seu curso. A incompetência relativa, tá? Porque a absoluta não tem esse tipo de efeito. E também a convenção de arbitragem, muito interessante, né? A convenção de arbitragem, caso não tenha sido alegada pelo réu em preliminar de contestação, por expressa disposição do parágrafo 6º do artigo 337, a ausência de alegação acaba acarretando na renúncia do juízo arbitral e a aceitação do juízo ou da jurisdição estatal. É muito interessante isso. Então, as preliminares que estão estabelecidas no artigo 337, elas podem, em regra, ser conhecidas de ofício pelo juiz, com exceção da incompetência relativa e da alegação de convenção de arbitragem. Tá bom? Beleza? Vou concluir por aqui esse áudio, tá? Mas a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Fui!